Eu sou Dom de Mocinha. Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube. Há muito tempo eu gostaria de fazer alguma coisa útil para as pessoas. Está balançando assim porque eu estou gravando no celular. E eu gostaria de fazer alguma coisa útil para as pessoas, mas eu relutei muito pensando, o que tenho eu para passar para algum ser vivo? Eu queria, na verdade, contar as experiências da minha vida, coisas que eu passei, que eu sofri, mas que eu tenho superado diante de todas as dificuldades da vida. E isso, aos 10 anos de idade, aconteceu uma mudança muito grande e isso marcou a minha vida. E ali é como se você sai toda a terra debaixo dos seus pés. E de um dia para outro, com 10 anos de idade, eu estava deparado com uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo, a depressão. E então, a partir daí, eu tive muito sofrimento na minha vida, mas eu sempre trabalhei isso sozinho. Isso foi causa das minhas primeiras separações e no meu trabalho afetava pouco, aí depois foi crescendo e tal. Cheguei ao ponto de um tempo de usar 8 tipos de remédio. Muito sofrimento, tristeza bate e você fica ali sem saber o que fazer. O primeiro sonho da minha vida eu não consegui, que era jogar futebol, por causa dessa mudança, quando eu tinha uns 10 anos. E então, eu vivia sempre tentando criar outro sonho, porque tem pessoas que ela nasce, ela estuda, beleza, ela vai para uma firma e tal, ela está feliz, mas tem outras pessoas que ela tem alguma coisa diferente nela, que aquilo não agrada a ela. Ela tem sempre que buscar sonho, de buscar alguma coisa que ela esteja lutando assim para dar sentido para a vida dela. Eu era uma dessas pessoas. E então, eu tentei escrever o roteiro disso, que eu ia falar, mas não consegui. Então estou falando tudo improvisado e fica difícil. Mas eu vou continuar. E então eu relutei para falar para as pessoas o que é que eu tenho para falar. Então eu vi, puxa, como que o meu pensamento é negativo em relação à minha própria pessoa. Mas isso foi há muito tempo. E hoje, graças a Deus, eu continuo na luta pela minha vida, passando grandes dificuldades, mas hoje eu estou com outra cabeça. E hoje eu posso passar isso para algumas pessoas que de alguma forma estão enfrentando essa doença, a depressão. Uma coisa que eu quero dizer é para as famílias, para que elas comecem a observar mais quando uma pessoa começar a ter uma mudança de comportamento, das coisas que ela faz naturalmente, e de repente ela vai mudando, ela vai se tornando uma pessoa triste, e de repente às vezes ela não quer mais nem fazer as coisas básicas da vida dela. E então tem que ter muito apoio da família. Mas o apoio da família, as pessoas não sabem trabalhar com isso, porque o apoio da família não é você ficar fazendo tudo para aquela pessoa, é você procurar mostrar para essa pessoa que o mundo está aí e que existe os altos e baixos na vida de todo mundo, de todas as pessoas. Não existe ninguém que nasceu, que é feliz, nasceu e morreu feliz, assim como mostra nos filmes, às vezes antigos. Os filmes de hoje mostram mais a realidade, como aquele tipo, casou e foi viver feliz para sempre. Existe isso, mas não com frequência.
Então, o mundo nosso ele é um mundo disputado e a gente tem que estar pronto para isso. E então, a pessoa não pode deixar se abater por qualquer coisa que vem na vida dela. Como eu me abatia, acontecia, estava tudo certo para mim, estava tudo legal, dava uma coisa errada, ali pronto, desmoronava meu mundo. Ali eu já não acreditava mais em mim. Eu achava que tudo mais para frente não ia dar certo. Então, eu trabalhei muito isso, trabalhei a minha calma. Eu era de um tipo que, se eu fosse no trânsito e eu discutisse com uma pessoa, aquilo dali me perturbava o resto da minha vida. Por vários tempos eu pensando naquela briga do trânsito. Quando que uma pessoa me falou assim, vem cá, aquela pessoa que discutiu com você no trânsito, você talvez nem veja mais ela e você está aí com um problema na sua cabeça ainda. E eu comecei a trabalhar isso aí, comecei a estudar em algumas coisas, alguns livros, tá entendendo? E eu cheguei a uma conclusão, que enquanto não chegar o perdão no nosso coração, o mal que as pessoas fizeram para a gente, ele vai continuar escravizando a gente por toda a vida. E então, foi aí onde eu comecei a voltar no tempo e olhar o que é que eu tinha de perdoar. E então, eu tinha uma coisa que sempre eu imaginava assim, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz isso por causa disso. Então eu vi que eu estava culpando tudo quanto era coisa de fora quando o problema estava em mim. Então o problema estava em mim, eu estava cada vez mais negativo, eu estava cada vez mais inseguro e eu comecei a compreender que se não houvesse uma mudança dentro de mim, que eu ia continuar sofrendo a vida toda. E essas pessoas que talvez me fizeram mal, ou talvez nem fizeram, eu que deixei que esse mal entrasse em mim, elas iam continuar vivendo a vida dela. E é como assim. E durante esse tempo aí, na minha depressão, eu magoei muitas pessoas que talvez estejam com problema lá atrás, porque não conseguiram me perdoar e continuam tristes. Então eu sinto que eu tenho essa missão de voltar e fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, para não passar tudo aquilo que eu passei. Porque eu cheguei a usar 8 tipos de remédio e esses remédios não me fizeram bem. Então eu comecei a enfrentar as coisas buscando a Deus. É a única solução que existe na depressão, é você buscar a Deus, é você pedir para Ele que você tenha fé. E você tem que trabalhar a fé, você tem que buscar pessoas de superação para ser o seu exemplo de vida. Você tem que aprender que os não vai existir na sua vida. Então, eu tenho muitas coisas que eu comecei a me agarrar, coisas que eu gostava. Então, uma das coisas é isso aqui, é o futebol. Então, eu tenho hoje 54 anos e eu continuo sempre com meu amor com a bola de quando eu era uma criança. Pois é, dá vontade até de chorar isso, mas é verdade. E eu comecei a me interessar pela música, pelo violão, porque a música, ela é uma coisa maravilhosa. Então, você tem que começar a sempre buscar essas coisas que entram no seu coração. Você tem sempre que procurar fazer alguma coisa todos os dias que dê sentido à sua vida. Aqui tem esse livro. Esse daqui é num momento difícil da minha vida. E eu encontrei esse livro aqui. O nome dele é Com Licença. Então, isso daqui mostra que em todos os momentos difíceis da sua vida, Deus está no comando. Ele está sempre ali com você. Esse livro aqui, ele tem uma história. Um dia eu vinha caminhando pela Dutra e eu estava desempregado.
E então eu encontrei esse livro, Um Pouco Sujo na Lama. E eu vi por esse título, com licença, eu digo, eu vou levar para o meu filho esse livro, porque esse livro aqui vai ensinar uma boas maneiras para ele. Então, logo em seguida, eu entrei numa gráfica. Eu entrei numa situação assim que todo mundo já tinha entrado, não tinha mais vaga para ninguém, e eu fui convidado para entrar nessa gráfica e entrei. E eu entrei pela agência, eu passei 3 meses nessa gráfica, depois eu passei para a firma, e quando eu já estava na firma trabalhando 3 meses, eu comecei, eu trabalhava na saída da máquina que fazia os livros, e eu sempre tirava os livros e colocava lá no palete, e de repente eu me deparei com esse livro. Aí eu pensei, puxa, esse livro é o livro que eu tenho na minha casa. Esse é o livro que eu achei 1 mês antes de eu entrar aqui. Aí eu fui, quando eu cheguei em casa, eu fui lá onde estava o livro e eu encontrei. E na última página, aqui, na segunda página, estava escrito o nome da gráfica que eu estava trabalhando. Impressão W. Roth. Era onde eu estava trabalhando. Então isso mostra que Deus já estava me mostrando um lugar para trabalhar nessa firma antes mesmo de eu pensar, de eu conhecer a firma, de alguém me chamar para lá. Então isso mostra que a nossa vida está no comando de Deus. Então nós devemos entregar tudo nas mãos dele. E é assim que eu tenho vivido. Eu hoje não me sinto mais um derrotado. A vida para mim não existe derrota, existe resultados. E tem dia que eu tenho bons resultados e tem dia que os resultados não são tão bons. Mas enquanto eu tenho vida, eu estou pronto para lutar. Obrigado. Eu abri esse canal sem condições financeiras, eu abri só com celular, não sabia nem abrir o canal. Quem me ajudou foi a minha sobrinha Luna, que um dia vocês vão conhecer ela. Beleza? Tchau, obrigado.